Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Com que você está preocupado, meu irmão? Com que você está preocupada, minha irmã? Você está preocupado com as contas para pagar? E você, minha irmã, está preocupada com as compras de casa que está acabando? Ou você está preocupado com a roupa e o calçado e o dia de amanhã? São essas as suas preocupações? Ah, mas tem aquela preocupação do problema, não é? Da dificuldade. Pois bem, eu trago hoje uma palavra para você viver bem e não preocupado. Vamos lá na palavra do Senhor, nosso Deus, ali em Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 33, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prestou bem atenção na leitura? Muito bem. Essas palavras foram faladas pelo Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus. Ele disse que não devemos andar preocupados com o que vamos vestir, calçar, comer. Não devemos viver inquietos, preocupados com isso ou aquilo, porque os gentios já vivem assim, preocupados, procurando isto ou aquilo. Mas, claro, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Senhor, Deus o Todo-Poderoso, Ele sabe o que nós precisamos. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: em vez de estarmos preocupados, inquietos com isso ou aquilo, ele diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, então essas coisas que nós precisamos, Deus cuida, Deus nos dá, Deus supre. Ele não vai deixar faltar o que precisamos para vivermos bem em sua presença, já que a nossa preocupação é de agradar a Ele, já que a nossa preocupação é de fazer a sua vontade, já que a nossa preocupação é de o adorar em tudo e em todo o tempo. Então, meu irmão, então, minha irmã, não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupe, meu irmão, com os problemas terrenos. Deus sabe o que você precisa. Ele conhece a tua história. Ele sabe perfeitamente o que você está precisando agora. Não se preocupe com isto. Se preocupe em andar na presença de Deus, com fidelidade a Ele. Se preocupe em amar o nosso Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Sim, se preocupe em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em cumprir com a sua palavra, vivendo a palavra de Deus. Quando nós nos preocupamos em agradar a Deus, em viver a verdade do Senhor,
nosso Deus, que é a sua palavra, o seu Filho Jesus Cristo. Aí, o que nós precisamos, Deus cuida. Deus cuida de verdade. Então não se preocupe. Ele sabe o que nós precisamos. Viva preocupado, buscando primeiro o reino de Deus. Preocupado em agradar a Deus, preocupada em viver em santidade, preocupado em fazer a vontade de Deus, preocupado em anunciar o evangelho do Senhor Jesus, amando o próximo e querendo o melhor para o seu próximo, anunciando a palavra de Deus, querendo salvar a vida do seu próximo, querendo que o seu próximo esteja na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, em liberdade, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Vamos nos preocupar em fazer a obra do Senhor. Vamos nos preocupar em pregar o evangelho do Senhor Jesus e anunciar a sua verdade que liberta aos oprimidos. Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, sim, Ele mandando na nossa vida, Ele controlando a nossa vida, Ele nos dominando, Ele nos enchendo com a sua presença, Ele nos enchendo com a sua graça. Vamos nos preocupar em fazer o melhor para o nosso Deus. Que a minha e a tua preocupação esteja tão somente em agradar a Deus. E quanto ao demais, Ele cuida. Sim, o que você precisamos aqui na terra, Ele vai cuidar. Não se preocupe, porque quando nós queremos agradar a Deus e nos esforçamos para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer, para agradar a Deus em tudo, aí Ele cuida de nós em tudo. Porque Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Deus maravilhoso. Jesus, Ele sabe da minha e da tua história. Ele nos conhece por dentro. Ele sabe o que nós precisamos nessa terra. Então não se preocupe, que Ele cuida. Amém? Jesus Cristo cuida de mim e de você em tudo que nós precisamos. Então vamos estar preocupados em agradar a Deus, em obedecer a Deus, em fazer a sua vontade, em viver o seu evangelho, em pregar o evangelho e salvar outras vidas. Vamos nos preocupar em libertar as vidas, sim, pregando o evangelho, trazendo as vidas para a presença de Deus, mantendo-as na presença do Senhor, sendo alimentadas por essa palavra gloriosa, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos preocupar em fazer a obra de Deus, em agradar a Deus, em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A nossa primeira preocupação é buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, sermos justos como Ele é justo, sermos santos como Ele é santo, agradando a Deus em tudo. E quanto ao demais, meu irmão, quanto ao demais, minha irmã, não se preocupa, porque Deus cuida. Sim, Deus cuida em tudo que nós precisamos aqui, porque Ele vê que nós temos o prazer de fazer a sua vontade. Ele conhece o nosso coração, aí Ele vai olhar aqui dentro e vai ver que nós fazemos a sua obra com alegria, que nós buscamos a sua presença com alegria, que nossa preocupação é tão somente agradar a Ele. Então, vendo que nós estamos interessados e nos esforçando em agradar a Ele, aí Ele cuida de nós em tudo que precisamos. Não se preocupe mais com as coisas terrenas, se preocupe em agradar a Deus. Busque a presença do Senhor,
Busque a presença do Senhor. O quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais você vai ter mais da presença do Senhor. Quanto mais nós buscamos a face de Deus, a presença de Deus, mais temos da sua graça, da sua presença, da sua paz, da sua alegria. Amém? Meu irmão, que Deus te abençoe ricamente. Minha irmã, que Deus te abençoe ricamente. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Um abraço e a paz do Senhor Jesus.